Adão, onde estás? Esta pergunta Deus fez quando Adão se escondeu. E Adão respondeu: tive vergonha porque estava nu e me escondi. E Deus perguntou: quem te disse que estavas nu? Acaso comeste o fruto que eu havia proibido de comer? Adão foge de Deus quando Deus o procura e reconhece que estava nu. E essa nudez não era apenas a nudez do corpo, mas Adão tinha perdido o controle sobre si mesmo, estava desnudo na alma, porque tinha perdido a graça de Deus. Quando Deus criou o homem, criou em estado de graça e inocência. O homem estava revestido da própria vida divina, da própria vida sobrenatural, a vida do próprio Deus. Não tinha nenhum pecado, tinha a vida de Deus nele. Elevado à ordem sobrenatural, já estava predestinado à bem-aventurança eterna. E esse dom de Adão, ou esse bem de Adão, passaria para toda a humanidade. Adão recebeu tudo isto como chefe e como cabeça do gênero humano. Mas Adão pecou, e com o pecado perdeu aquela ordem que existia em si. Com o pecado perdeu a graça e viu que estava nu, ou seja, estava sem a graça, estava completamente desregrado. E quando Deus procura, Adão se esconde. Mas Deus continuou procurando a humanidade durante toda a história, porque Deus é amor e quer restabelecer com o ser humano a comunhão de amor. Procurou Adão e procurou a toda a humanidade. E para realizar esse encontro com a humanidade, Deus manda o seu Filho para morar entre nós e realizar esse grande ato de amor, que é resgatar a humanidade. Na plenitude dos tempos, Deus envia então um anjo, o anjo Gabriel, como nós acabamos de ouvir. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma virgem. E o nome da virgem era Maria. E qual foi a atitude de Maria quando ela é procurada por Deus através do anjo? Ela não rechaça Deus. Ela não se esconde de Deus. Ela não foge de Deus. Ela simplesmente diz: eis aqui a serva do Senhor, e faça-se em mim segundo a vossa palavra. Isto porque Maria já era toda de Deus. Toda a sua vida, toda a sua existência, todo o palpitar do seu coração já era para Deus. Por isso o anjo lhe diz: Ave, cheia de graça, gratia plena. Tu tens todas as graças, até a graça primeira, aquela graça que Adão tinha perdido pelo pecado, tu tens, ó Maria. Por isso o anjo se prostra diante dela e diz: gratia plena, não te falta nenhuma graça. Dominus tecum, o Senhor é contigo. E Maria se prostra e, sabendo que tinha uma grande missão, depois de ouvir do anjo como se realizaria essa missão, Maria se abre para a vinda do Salvador. E o que diz Maria? Ela não se esconde, ela não tem vergonha de Deus. Ecce ancilla Domini, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria já era de Deus, e era de Deus desde o primeiro momento de sua existência. Aquilo que havia acontecido com Adão não acontece com Maria. Aquela dívida de Adão,
Aquela mancha de Adão não aconteceu em Maria. Por isso nós dizemos que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Que maravilha! Que grandeza de Maria! Embora a igreja já desde o início acreditasse nesta verdade, foi no dia 8 de dezembro de 1854 que o bem-aventurado Papa Pio IX proclamou esta verdade como um dogma de fé. Desde o primeiro momento de sua existência, Maria já tinha graça, porque ela foi concebida sem o pecado original. Portanto, faz hoje 170 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, que é uma verdade, como disse, já crida pela Igreja desde o início, mas é sempre atual essa proclamação. Não é apenas objeto de uma devoção nossa, mas tem uma grandeza com relação a Maria, com relação à Igreja e com relação ao mundo, essa proclamação. O que significa, pois, proclamar essa verdade que Maria foi concebida sem pecado original? Primeiro, com relação a Maria, nós proclamamos o seu grandioso privilégio. Maria, concebida sem pecado. São Paulo diz que todos pecaram em Adão, mas por que em Maria seria diferente? Mas é claro que em Maria foi realmente diferente. Todos pecaram em Adão do ponto de vista do gênero humano, mas Deus, na sua infinita bondade, já em previsão dos merecimentos de seu filho, de modo antecipado, preserva Maria. Isto porque existem dois tipos de redenção. A primeira é a redenção liberativa, aquela que livra, que liberta do pecado aquele que caiu. Foi ao pecado, caiu, então a pessoa alcança a redenção, a libertação. E essa libertação é feita pelo sangue de Jesus. Por isso Cristo disse na última ceia, quando está com o cálice na mão: este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus lava dos nossos pecados, nos purifica, nos liberta, nos redime, nos dá o perdão pelos méritos desse sangue derramado na cruz, para a remissão dos pecados. E essa redenção que foi feita por Jesus Cristo, Ele é o Redentor de todo o gênero humano. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Ninguém se salva se não for pelo sangue de Jesus. Não existe ser humano algum que possa alcançar a verdadeira felicidade, a bem-aventurança eterna, se não for lavado pelo sangue do Cordeiro. Por isso Cristo disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, sem exceção, a todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Porque quem crer e for batizado, for lavado pelo sangue, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Então, todos devem se prostrar diante de Deus e serem lavados pelo sangue de Jesus. Essa é a redenção libertadora ou liberativa, que é feita para aquele que caiu, e todos nós caímos. Depois do batismo, nós somos transformados, nós nascemos de novo. Mas existe uma outra libertação, ou melhor, uma outra, digamos, uma outra redenção que nós chamamos de preventiva. É aquela que já previne, que já protege, que já, de modo antecipado, já
previne para não cair. E de modo antecipado já livra de qualquer queda possível. Essa redenção preventiva foi dada apenas a uma pessoa, a Maria Santíssima. Então a redenção que Jesus faz à humanidade já é aplicada a Maria. Mesmo antes dele nascer, já é aplicada a Maria de modo antecipado. A Maria foi preservada da mancha do pecado original e de todos os pecados já em previsão da redenção feita por Jesus. Maria já vai de modo antecipado. É muito importante isso porque para Deus não existe tempo. Para nós existe o tempo, o futuro, o presente, o passado, mas para Deus não. Deus é eterno. Para Deus só existe presente. Um presente eterno sempre está acontecendo. Por isso, para Deus, Ele, de modo antecipado, Ele preservar Maria do pecado, isso para Ele é simples. Porque fruto de seu amor, aquela que vai receber o seu filho já é preservada. Aquela que vai ser morada, vai ser o trono de seu filho, vai ser preservada. Aquela que vai ser a morada de seu filho aqui na terra, Ele já preserva do pecado. Ele não deixa que o demônio a atinja. Aquele sangue que será derramado na cruz, que passa pelo sangue de Maria, que é o sangue de Maria que vai a Jesus, esse sangue não pode ser um sangue contaminado pela mancha do pecado ou por qualquer dissidência contrária a Deus nosso Senhor. Aquela que vai receber vai ser fecundada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Não pode ser uma mulher impura, não pode ser uma mulher sujeita ao demônio ou a qualquer desordem, que é sempre consequência do pecado original. Por isso o anjo, quando disse graça é plena, cheia de graça, porque ela naquele momento já tinha todas as graças, inclusive a graça habitual ou a graça santificante. Quando diz o Senhor é contigo, porque ela já tinha o Senhor mesmo antes de conceber Jesus. Hoje nós comemoramos isso, esse grande privilégio que a nossa mãe tem. Por isso um autor escreveu lindamente a Maria: Maria, tu és a primeira casa de Deus no mundo, o primeiro contexto, o primeiro ambiente, o primeiro lugar onde tudo que havia era de Deus, Maria, do Deus que veio morar conosco e que passa por ti, pelo trono, pelo berço que tu és. Tudo o que tu és, tudo é para Deus, é a sua morada. Não há falsidade em ti, Maria, graça plena. O dom de Deus, a sua eleição, a ti purificou completamente. Além disso, mais do que te purificar, criou-te inteiramente, cheia de graça. É por isso, Maria, que tu és bela, porque a beleza é o esplendor da verdade. Tota pulcra es Maria, et macula originalis não és in te. Toda és bela, formosa, ó Maria, e não há em ti a mácula, a mancha original. Veja a grandeza que é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Não é apenas um título, não é apenas uma devoção, mas é a própria Santíssima Virgem Maria, na sua grande missão de ser a mãe do Salvador e a mãe do gênero humano. Mas a proclamação do dogma também tem suas consequências na igreja. Existe um hino bizantino da igreja oriental do século V que começa dizendo: salve, primeiro milagre de Cristo. E eles referem isso a Maria. Mesmo antes de Cristo nascer, já tem aí o primeiro milagre de criar Maria,
sem a mancha do pecado original. Nós vemos no livro do Apocalipse, aquela visão de São João, uma mulher vestida de sol, tendo a lua embaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Alguns santos padres aplicam essa figura a Maria, outros aplicam à igreja. Mas as duas interpretações ou aplicações não se contrapõem, porque Maria é imaculada. Maria é vestida de sol, no sentido de que Maria se reveste de Deus, o Senhor é contigo. A igreja brota do lado aberto de Jesus, também imaculada. É fruto do amor de Jesus para conosco. Como Eva é tirada da costela de Adão, assim também a igreja é tirada ou brota do coração de Jesus. Que brota sangue e água, é a igreja que brota, pura, santa e imaculada. É claro que na igreja nós temos tantos pecadores, somos tão pecadores, mas a igreja é santa, pura, sem mancha, é santa. Como Maria, pura, sem mancha, imaculada. Maria é o protótipo da igreja. Maria já é a igreja construída, pronta, acabada, já prontinha para entrar na alegria do Senhor, para entrar na sua glória. Eis o que é Maria. Então, se queremos ver o que é a igreja, e a igreja aqui como corpo místico de Cristo, e a igreja como nós todos nós encontramos em Maria o modelo já pronto daquilo que Deus quer de cada um de nós, já puro, já definitivo, já na sua plenitude. Por isso, falar do dogma da Imaculada Conceição é falar da grandeza da nossa igreja, que se alegra e que tem em Maria modelo e mãe, aquela que gerou Jesus, como a igreja gera tantos cristãos no dia a dia. Aquela que traz o Salvador, como a igreja traz a salvação através da palavra de Deus e, sobretudo, através dos sacramentos. Aquela que guia Jesus durante os 30 anos, como a igreja vai guiando a humanidade, conduzindo ao céu. Por isso, a Imaculada Conceição é para nós modelo de alegria e de esplendor da nossa igreja. Mas mais ainda, quem foi que proclamou Maria como dogma, Maria Imaculada? Foi o chefe da igreja. E quem é o chefe visível da igreja? E acima dele não há autoridade humana alguma. Ele é o máximo aqui. O pontífice máximo é o Santo Padre, o Papa. É ele. E é ele quem, movido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, possui o privilégio de ser infalível quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala como doutor de todos os cristãos, definindo verdades de fé e de costumes, fundamentado na Sagrada Escritura e na tradição, e obriga, de modo definitivo, a todos a acreditarem. Então, nesta hora, aí de modo extraordinário, o Santo Padre, o Papa, ele é iluminado pelo Espírito Santo e ele não erra. Ele é infalível nesse momento em que proclama um dogma ex cátedra. Por isso, e a igreja que está ali com o Papa, é o chefe da igreja, com ele toda a igreja, que se alegra, que estuda o dogma, que medita, mas a igreja também que acolhe e que crê, porque assim foi definido pelo Santo Padre, o Papa. Então, a proclamação da Imaculada Conceição é também uma glória da igreja. É o Santo Padre, o Romano Pontífice, quem está falando.
e falando em nome de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Então, quando falamos de um dogma, falamos também da igreja. Mas há um terceiro ponto, que é também com respeito ao mundo, e que é importante também. Quando olhamos Maria Imaculada, e quando a igreja diz, olha, a Maria Santíssima é imaculada desde a sua concepção. O que é que a igreja está falando para o mundo? Primeiro está dizendo para este mundo que coloca toda a sua confiança na matéria, que existem coisas muito maiores que a própria matéria, que a matéria não é um Deus, e de que nós temos coisas muito mais importantes, embora tenhamos a matéria é uma criatura, que deve ser usada, mas como meio e não como fim. A igreja, quando proclama esse dogma, diz para os materialistas, vocês estão errados, a matéria não é eterna. Estou dizendo para os materialistas, a natureza foi criada por Deus, ela não é uma deusa, diante da qual vocês devem se submeter e adorar. Não, ela é uma criatura. Vocês devem cuidar da natureza, sim, mas devem cuidar como reis da criação que vocês são. Porque o homem é rei da criação, que deve dominar a natureza, que deve cuidar da natureza, que deve fazer com que a natureza ela produza os frutos necessários para o bem comum. Não só o bem comum hoje, como o bem comum também das gerações futuras, que devem respeitar-se, mas em vista do bem comum, não depredando. Mas hoje, infelizmente, quando se fala no ser humano, coloca-se o ser humano como se fosse um micróbio, um predador, um destruidor de tudo. Chegam ao ponto de colocar o homem pior, mais baixo do que os animais. É exatamente essa ideia de que a matéria é eterna, de que a matéria é como se fosse o próprio Deus. Então, quando falamos de Imaculada Conceição, dizemos alto lá. O espírito vale mais que a carne, no sentido de carne, no sentido da matéria. Os valores espirituais valem mais. A eternidade é mais importante que o temporal. O sacrifício vale mais em vista de algo muito maior, que é a eternidade. Podemos ser tudo, do ponto de vista material, mas tudo isso só tem valor em função da vida eterna, que é a única coisa que permanece para nós. Mas a igreja ensina mais. Não podemos nos submeter à matéria como se fosse superior a nós, como se tem o costume de fazer hoje. Não vamos fazer um culto à matéria. Não vai se pegar por exemplo, uma Pachamama, como se pegou esses dias aí, e fazer um culto a ela como se fosse a mãe natureza que sofre, grávida dos sofrimentos e se prostra diante dela. Não, nosso culto é a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Isso sim. Mas ensina mais. Ensina que primeiro para os materialistas, mas também para os racionalistas, aqueles que acham que a razão humana tem o critério de todas as coisas. Deus nos deu razão, nos deu inteligência para conhecer a verdade, é claro. Mas, além da nossa inteligência, tem a fé. Então, a razão, ela deve ser iluminada pela fé. Nós podemos compreender muitas coisas, mas não podemos tudo. Nós podemos saber de muitas coisas, mas há certos mistérios que vão acima da nossa inteligência, que vão acima daquilo que podemos compreender, que são os mistérios da fé. E os mistérios da fé nos mostram que o critério das nossas ações está acima da nossa inteligência. Alguns podemos entender naturalmente, mas outros não. Há um ser maior, há Deus que é nosso superior, e Ele que é o nosso fim último, que nos diz como é que nós devemos agir. Então o critério para as nossas ações não é a nossa consciência, e sim a lei maior, que é a lei de Deus. Esse é o critério. Então o homem hoje,
usa como critério o que ele acha que deve fazer. Eu penso assim, faço assim. Eu mudo de opinião, faço diferente, porque o critério passa a ser o ser humano. O que o ser humano acha que deve fazer, faz. Eu sou a minha razão de ser, a minha razão de viver, a minha razão de agir. O que eu acho que é certo, o que a minha razão diz, eu vou fazer. Como se o homem fosse árbitro, juiz de todas as ações e de tudo que faz, tudo que pode fazer. É uma separação do homem de Deus. Então a Imaculada Conceição nos diz: alto lá, alto lá. Existe um Deus criador, um Deus que ama, que nos procura e quer nos acolher e nos diz: este é o caminho, vá por aqui, vem aqui, é este o caminho dos mandamentos, o caminho da igreja, esse é o caminho. Então a Imaculada Conceição nos disse: calma, vocês sabem muitas coisas, vocês conhecem muitas coisas, vocês conseguiram fazer carros velozes, conseguiram, através de um toque com o dedo, falar com o mundo inteiro. Vocês têm uma geração globalizada, conseguem dominar o mundo inteiro, mas alto lá, eu sou Deus, e vocês têm que se submeter a mim. Não é porque vocês são capazes de muitas coisas, com a inteligência que eu dei, que vocês são maiores do que eu e que vão viver sem mim. Então a Imaculada Conceição nos diz exatamente isso. O homem está submisso e deve estar submisso àquele que o criou e quem sabe o que é melhor para nós. Mas há uma outra coisa, e aqui eu já vou encerrar, que a Imaculada Conceição nos ensina. Hoje os homens falam muito em fraternidade universal, em igualdade universal, em liberdade, e fala-se muito disso, comunidade humana e tudo mais, como se tudo isso fosse possível sem o sacrifício. Por isso hoje não se fala no valor do sacrifício, no valor da cruz. E quando nós falamos de Nossa Senhora Imaculada e dizemos que ela foi de modo antecipado redimida, nós dizemos que houve uma redenção. Houve alguém que morreu na cruz. E não existe redenção sem cruz. Então, quando pregamos a humanidade, pregamos: olha, cuidado que se queremos ser felizes, nós temos que passar pela cruz. A cruz para nós é glória, a cruz é vida, a cruz nos transforma, a cruz nos eleva, a cruz nos santifica, a cruz nos torna verdadeiramente filhos de Deus no Filho Jesus. A Imaculada Conceição nos mostra isso, que é o valor da cruz que eleva o homem à sua verdadeira dignidade de filhos de Deus. Então não adianta querer uma fraternidade universal sem o sangue de Jesus. Não adianta querer uma paz no mundo sem o sangue de Jesus. Não adianta querer uma igreja sem a cruz. Não adianta querer uma pregação do Evangelho sem passar pela cruz. Por isso o centro da nossa fé é a Santa Missa, que é o quê? A renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Eis o que é a Imaculada Conceição para nós. Por isso nesse dia nós nos alegramos, tanto pela graça que Maria recebeu, pelo seu grande privilégio, também a igreja, e porque assim nós somos testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo nesse mundo tão sem Deus, e que precisa muito da nossa presença como católicos, proclamando essa grande verdade, para que todos creiam em Deus, amem Nossa Senhora e se salvem. Por isso a devoção a Maria, o amor a Maria, vai além das nossas orações, devem ser o nosso próprio modo de ver as coisas, deve nos levar a uma verdadeira visão de vida e de ação, mais do que a nossa oração, que é muito importante, mais do que a nossa devoção, que também é importante, a nossa própria visão das coisas que Deus quer que nós tenhamos conhecimento. Por isso hoje peçamos à Santíssima Virgem Maria que nos torne verdadeiros cristãos, católicos fiéis, que amam a Nossa Senhora e que querem levar para Nossa Senhora
e levando para ela, levamos para Jesus o maior número de almas possível, transformadas, renascidas, redimidas, lavadas pelo sangue de seu Filho Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, diante dessa fé, vamos agora de pé proclamar diante do altar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz,